Pessoal, tem muita gente falando que o marxismo cultural é a grande tendência da esquerda nos dias de hoje. Vamos entender o que é isso? Marx dizia que existe uma infraestrutura na sociedade que sustenta o resto do que nós chamamos da cultura de uma sociedade. Ele dizia que as relações econômicas é que determinavam a moral, determinavam as relações políticas, o direito de uma sociedade, o seu modelo de família, a religião, a estética com a arte, etc. Marx dizia o seguinte: existem a classe dos capitalistas e a classe dos proletários. Nós vamos promover o conflito entre eles e, derrubando o modelo capitalista de produção, cairá toda a cultura ocidental, isso é, a moral burguesa, a arte burguesa e assim sucessivamente. Marx focava, portanto, a sua teoria da sociedade no conflito entre classes que são agentes econômicos. No século XX, um pensador chamado Antônio Gramsci entendeu que, na verdade, este triângulo é ao contrário. O que Marx entendia que era a superestrutura, na verdade, é o que dá sustentação à economia capitalista. Gramsci disse: é a moral, é a estética, é o direito, é a família, é a religião, é a ciência burguesas que sustentam o modelo de economia capitalista. Isso fez com que toda a esquerda moderna mudasse a sua estratégia e passasse a gerar conflitos não entre agentes econômicos, mas entre os agentes de cada um desses aspectos. Um conflito na moral, um conflito no direito, um conflito na família, um conflito na estética, um conflito religioso, um conflito científico e assim sucessivamente. E quando todo este conflito no campo cultural estivesse pronto, isso derrubaria o modelo econômico capitalista. Por isso nós falamos hoje do marxismo cultural, que quer primeiro destruir a cultura ocidental para depois derrubar o modelo de produção capitalista. Por isso, atenção, quando a esquerda defende minorias, ela não está defendendo direitos individuais, ela está querendo promover microconflitos para derrubar o sistema capitalista e promover o socialismo. É muito diferente a defesa feita por um liberal dos direitos individuais, que, portanto, afeta as minorias, da defesa de grupos minoritários, que é feita pela esquerda. E uma das reações que nós estamos observando agora é a negação dessa situação do país, ou dessa própria hegemonia, né? O Bolsonaro fez um discurso indicando, apontando o socialismo como o inimigo a ser vencido, e os socialistas levantaram a bandeira que isso não existia, nunca existiu socialismo no Brasil. E num segundo momento, né, nessa questão do movimento cultural, que muitos chamam de marxismo cultural, tem vários nomes, né? O nome não importa tanto, importa você entender o conceito. O segundo movimento foi dizer que isso também não existe, isso é uma teoria da conspiração produzida pela direita para criar um monstro que não existe. Ora, nós temos esse movimento que busca concentrar poder e modificar a sociedade, o ser humano, de cima para baixo há alguns séculos já, não é uma coisa nova. O que mudou simplesmente foi a estratégia de como alcançar esse objetivo, né? Essa postura diferente diante da vida é algo milenar, na verdade. Nós podemos encontrar alguns aspectos dessa luta nos textos mais antigos da Bíblia, né? E eu me refiro aqui, você pode dar uma estudada, na história de Caim e Abel, por exemplo, onde nós temos dois irmãos, um de uma certa forma aceita a natureza humana, né, representada pelo respeito a Deus, o entendimento de certos valores, e nós temos um outro irmão que tem inveja desse irmão que respeita e alcança o sucesso, né? Então, já temos ali um insight sobre essa disputa de visão que perdurou ao longo da história, né?
talvez observando na modernidade, nós temos a representação disso através da Revolução Francesa, onde um grupo de autodenominados, né, iluminados tomaram o poder e queriam reformar toda a tradição de cima, né, para baixo, de maneira violenta, porque a tradição, né, a forma que a sociedade estaria organizada seria totalmente errada e nós precisaríamos então revolucionar essa sociedade, mesmo que utilizando instrumentos como o terror, né, o terror promovido pelo próprio Estado. Depois nós tivemos o surgimento de Karl Marx, o pensamento que a história, né, seria um grande desdobramento da luta de classes, aqueles que têm os meios de produção contra aqueles que não têm, e uma mudança nessa situação de opressão poderia ser feita apenas se uma vanguarda do proletariado, né, que ele colocava aí como grande grupo interessado em produzir uma mudança, se essa vanguarda se levantasse, destruísse o sistema através de uma ditadura e a partir disso nós teríamos então a liberdade total, nós alcançaríamos uma utopia, né, onde não existiria mais Estado e não existiria mais nenhum tipo de amarra para a liberdade humana. Obviamente que isso gerou talvez o maior desastre da história, né? Nós tivemos pelo menos 100 milhões de pessoas morrendo diretamente, sendo assassinadas pelos seus próprios estados em tempos de paz, na maior parte dos casos, a supressão de qualquer tipo de liberdade individual, que seria, né, uma etapa necessária para atingir o paraíso então comunista. Não precisa ser mencionado que essa etapa não chegou nem perto de acontecer e nós tivemos apenas a etapa da ditadura mesmo e de todo o sofrimento gerado, né? 100 milhões de mortos e um número muito maior de pessoas afetadas por conta né, de todo esse processo. Quando ficou evidente que os proletários aí do Ocidente não pegariam em armas, né, e se revoltariam contra os seus algozes, que seriam os burgueses, os teóricos marxistas começaram a imaginar, primeiro, por que isso aconteceu, né, e número dois, como é que poderia, né, ser reorganizada essa estratégia para atingir finalmente o comunismo. Então nós tivemos uma série de filósofos marxistas no início, né, anos 20, anos 30 do século passado na Europa, criando algumas teses. Nós tivemos tanto a tese do Antônio Gramsci quanto outras teses levadas a cabo principalmente pelo pessoal da Escola de Frankfurt. E basicamente, né, a conclusão em relação a qual seria a forma correta de se implementar, então, primeiro, né, o socialismo para depois se alcançar o comunismo, seria através de uma mudança cultural, aí seria a Escola de Frankfurt com a sua teoria base, que seria a teoria crítica da sociedade, então você teria que criticar todos os aspectos da estrutura de crenças da sociedade, especialmente aqueles aspectos morais, né, que envolvem a base judaico-cristã da nossa civilização, a própria organização do Estado, especialmente no que diz respeito à justiça, e a tese gramsciana envolve a ideia de infiltração em todas as instituições de poder, sejam elas estatais, né, a própria estrutura do Estado, sejam elas instituições fora do Estado, como a própria igreja, né, como próprias associações, que têm um poder muito grande. A ideia, que é muito inteligente, é a seguinte: não adianta você buscar uma revolução na ponta do fuzil, porque isso sempre vai gerar uma contra-revolução.
Você precisa mudar as crenças da sociedade para que as pessoas não queiram lutar contra a implementação, então, dessa tese marxista, né, de um regime socialista que concentra poder no Estado e, num segundo momento, atingir, então, a utopia comunista que é, nós sabemos, inviável, já que ela é contra a natureza humana. Até dizer assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socialista, ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuir. Todas as ideias totalitárias, elas vêm do pressuposto que é possível modificar a realidade de cima para baixo, é possível modificar a estrutura social de cima para baixo, ou seja, um grupo de pessoas pode revolucionar a maneira que a sociedade se organiza, né? Utilizando aí novos conceitos e acabando com todo tipo de injustiça e todo tipo de problema que nós temos, que são inerentes à própria natureza humana, né? Nós temos exemplos na história de revoluções que foram feitas justamente para defender essa natureza humana e ancorada essa revolução, por exemplo, nos princípios que fizeram com que a humanidade evoluísse, né? Nós podemos citar a Revolução Americana, que foi, por mais paradoxal que pareça, uma revolução produzida por conservadores, mas com o objetivo não de revolucionar a sociedade de cima para baixo, mas dar poder de fato para o povo para que ele possa exercer a sua liberdade e a sua capacidade de auto-organização, né? Tanto é que a Revolução Americana gerou um sistema de governo com vários pesos e contrapesos, com um poder local maior em relação ao poder federal e uma série de garantias de liberdades individuais que têm a capacidade de serem exercidas. Se nós pegarmos a Revolução Russa, nós vamos ter uma Constituição que também no papel explicita uma série de direitos, mas que são inviáveis pelo arranjo que se formou, né? Então, é inegável que nós tivemos nas últimas décadas uma hegemonia sendo implementada através especialmente da academia, dos meios de comunicação, do mercado editorial, onde os principais influenciadores eram, né, militantes dessa causa marxista nessa versão aí moderna de mudança cultural. Dizer que isso é teoria da conspiração é um absurdo, né? E obviamente que aqueles sujeitos que seguem esse caminho são aqueles que estão falando que é teoria da conspiração. Talvez alguns nem percebam que estão envolvidos nesse processo, outros, de forma consciente, enganam. Porque essa é uma outra característica, né, do pensamento marxista. Você está autorizado a rasgar qualquer princípio moral, já que os princípios morais serviriam apenas para a manutenção da dominação da classe burguesa, né, da classe dominante. Então você mentir, por exemplo, não é um problema, já que você está fazendo a revolução, ou, para usar o termo moderno, o progresso. Você está fazendo o progresso avançar. Então não é como se nós pudéssemos elencar pessoas que efetivamente fazem isso de uma maneira organizada e de uma maneira
totalmente controlada, né? Não há isso. Mas, de fato, há grupos organizados que têm esse pensamento e têm essa vontade. E muitos daqueles que estão alinhados com esse pensamento talvez nem percebam que estejam alinhados porque já foram educados dentro de um sistema educacional socialista, numa universidade que defende pressupostos marxistas e assim por diante, né? Estão diariamente consumindo informações que vêm de uma imprensa de esquerda, então é muito difícil furar esse bloqueio. O que aconteceu nos últimos anos, e aí vem o ponto central, né, de toda a luta, é que nós tivemos a abertura de espaço para pensadores independentes através da internet, né? Você provavelmente está me ouvindo aí através da internet, de algumas redes sociais, enfim, e nós tivemos então a possibilidade de furar esse bloqueio produzido pela hegemonia, né, da esquerda nas redações, na cultura, nos influenciadores da mídia tradicional. E aí nós tivemos a possibilidade de ter contato com essas teses alternativas em relação a como a sociedade deve ser organizada. E é exatamente por isso que nós temos agora, a guerra está se desenvolvendo nesse ponto, é uma guerra de informações, né? Está se desenvolvendo exatamente na internet, onde a esquerda criou esse subterfúgio de fake news, de discurso de ódio, entre outros, para ter aí uma justificativa para censurar quem é contra essas teses da esquerda, né? Essas teses neomarxistas. E basicamente já há um movimento muito forte de supressão dessas vozes independentes. Então, esse é o ponto que nós nos encontramos na guerra cultural, né? Primeiro, eu vou resumir um pouco, né, da história do marxismo e do movimento revolucionário comunista. Na verdade, não é nem um resumo, tá? É só uma pincelada rápida. Para Karl Marx, não existe verdade absoluta. Os marxistas acreditam que a realidade a qual estamos imersos é uma criação para sustentar o interesse econômico. Então, na ausência de verdade, tudo que o povo elege como verdadeiro não passa de uma ideologia fabricada pelos detentores do capital para justificar a exploração econômica. Em suma, toda cultura ocidental é uma ferramenta onde os capitalistas ou os burgueses dominam os mais pobres. O mundo, para Marx, se resume em uma constante luta de classes. A classe dominante e os oprimidos. Os oprimidos, nesse caso, para Marx, era o proletariado. Marx acreditava que uma revolução iria acontecer naturalmente, né? Já que a exploração burguesa em cima dos trabalhadores era tão grande. Mais cedo ou mais tarde, uma revolta iria explodir inevitavelmente. Ele achava que os proletários do mundo iriam se unir para derrubar os opressores capitalistas. Mas, para desespero dos marxistas, isso não aconteceu. Inclusive, os proletários na Primeira Guerra Mundial lutaram sim, mas lutaram pelos interesses das suas pátrias, das suas nações, e não contra os capitalistas. A realidade é que o capitalismo proporcionou uma qualidade de vida e um avanço social e tecnológico jamais visto na história da humanidade. E os trabalhadores estavam confortáveis com isso. Então, a única forma de instalar o comunismo foi com imposição violenta de revoltas armadas. Foi através do banho de sangue orquestrado por regimes totalitários. Temos que entender que o revolucionário comunista, ele anseia por um futuro hipotético, né? Um futuro em que uma sociedade igualitária e perfeita exista.
Mas esse projeto resultou na morte de milhares de inocentes, além de produzir políticos cada vez mais famintos por poder. Sendo assim, o comunismo falhou, definitivamente não deu certo. E esse futuro utópico que eles buscavam não passou de um delírio. Os marxistas retraídos e desprestigiados tiveram que mudar de estratégia. E assim surgiu a Escola de Frankfurt, onde, baseado no pensamento de um marxista chamado Karl Korsch, eles analisariam o que deu errado para assim criar um novo método para promover a revolução, agora não mais usando a violência. Os pensadores da Escola de Frankfurt criaram uma coisa chamada teoria crítica. A teoria crítica é o fundamento do que hoje chamamos de politicamente correto. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, o objetivo da teoria crítica é criticar, é desmantelar toda a suposta ideologia criada para oprimir as pessoas. A teoria crítica visa desmascarar os interesses classistas e assim abrir espaço para a revolução marxista. Temos que entender que a nossa sociedade ocidental é arraigada em valores absolutos que descendem da moral judaico-cristã. E para o marxista, esse é o obstáculo que deve ser destruído, pois eles não se pautam em valores que os transcendem. Como eu já falei, para o marxista, a verdade não existe para eles. Só possui valor moral aquilo que contribuir para a concreção daquele futuro hipotético, igualitário. Só é dotado de valor moral o que contribuir para o fortalecimento do Partido Comunista. Para eles, roubar, matar, não é algo imoral, no tanto que coadune com o ideal revolucionário, pois toda barbaridade é justificado em nome de uma futura sociedade perfeita e igualitária. É claro que eles jamais exporiam isso para uma população que está imersa na moral judaico-cristã. Por isso, a teoria crítica busca relativizar tudo que enxergamos como realidade, tudo que compreendemos como verdade absoluta. A teoria crítica almeja abrir nossos olhos para que só assim possamos perceber que tudo à nossa volta foi criado pelos detentores do capital com o intuito de oprimir as classes mais pobres da sociedade. Os nossos valores tradicionais não passam de mero instrumento de opressão. A família, na concepção da teoria crítica, é também uma forma de opressão. Serve para tirar a liberdade das pessoas. Horkheimer, dos pensadores da Escola de Frankfurt, ele escreveu um artigo que dizia o seguinte: que qualquer menino que fique no mesmo quarto de uma menina, em um determinado momento, ele vai querer ter relações sexuais com essa menina. Mas a autoridade da família é tão opressora que um irmão não pensa em ter relações com a irmã. Percebe o absurdo? Na teoria crítica, esse conceito de família precisa ser destronado, precisa ser alvo de crítica, precisa ser relativizado. Até porque, sem família, o indivíduo fica desguarnecido, fica mais fácil de ser manipulado. E sem a propriedade privada, que no caso do sujeito, sem o cônjuge e sem filhos, a propriedade passaria a pertencer ao Estado. Por isso que para um governo guloso é bom que as famílias entrem em extinção. Diante disso, acende em você agora aquela luzinha de alerta na sua cabeça, né? Cartilha gay, governo que incentiva baile funk, financiamento de peça de teatro onde os atores ficam rodando em círculos, um enfiando o dedo no cu do outro. E aí, qual que é o objetivo disso? Para que isso contribui? Eu não preciso responder, né? Enfim, a cultura ocidental precisa ser desmantelada e, ao mesmo tempo, os conceitos marxistas serem implantados nas consciências. E nada melhor
do que fazer isso através da educação. A revolução primeiro deveria acontecer nas escolas e nas universidades. No Brasil, todos esses conceitos da escola de Frankfurt, toda essa estratégia comunista de desconstrução dos valores judaicos cristãos, foram sintetizados através de um senhor chamado Paulo Freire. O MEC, não é? Publicou as diretrizes de base, as bases curriculares das nossas escolas. E o que foi apresentado, não é, pelo MEC é uma verdadeira revolução no nosso país. Uma revolução não somente na área de ensino, mas uma revolução que irá atingir o futuro da nação. Veja, vou dizer aqui aquilo que é a avaliação real daquilo que é o conteúdo que está nessas bases curriculares, no currículo que os nossos filhos irão aprender nas escolas. Está se colocando na cabeça das crianças, dos jovens e dos adultos, uma mentalidade marxista, sem dizer que aquilo lá é marxismo. Ou seja, está sendo montado dentro da cabeça das pessoas um pensamento marxista, de tal forma que, se estas bases curriculares forem aplicadas no nosso país, do jeito que elas estão agora, daqui a 20 anos, talvez até antes disso, o Brasil inteiro vai ser marxista de uma tal forma que não vai precisar absolutamente nenhuma revolução marxista para implantar o marxismo e o comunismo no nosso país. Então, eles têm essa ideia de desmonte crítico de tudo, de criticar tudo. Aqui nós podemos, eu poderia me estender, mas o nosso tempo é bastante curto, mas eu poderia mostrar como isto, de forma complementar, acontece também com o pensamento de um senhor chamado Georg Lukács, na verdade, a pronúncia, Lukács, que fala de conscientização. Nós temos que educar nas escolas para conscientizar as pessoas, não é, a respeito da sua identidade de classe, sem a qual não haverá revolução. Também Mao Tse-tung, né, o comunismo chinês também vai pelo caminho da escola. E assim, aos poucos, ao longo da história, os comunistas foram despertando para a necessidade de fazer a revolução dentro da escola, coisa que inicialmente era rejeitada pelo próprio Marx. Mas a escola de Frankfurt, né, com a sua teoria crítica, quando você ouvir a palavra, né, você tem que ser crítico, uma visão crítica, não sei o quê, deixa acender uma luzinha, né, tá lá, a escola de Frankfurt. Quando você ouvir, por exemplo, essa questão de consciência, você tem que tomar consciência, né, dos seus direitos, etc., acenda a luzinha, ali está, né, Georg Lukács. De tal forma que todos esses pensamentos da escola de Frankfurt, de Lukács, de Mao Tse-tung e de pensadores também aqui da América Latina, inclusive o Che Guevara, né? Pouca gente sabe que o Che Guevara, ao contrário do comunismo que era feito em outros países, ele fez, junto com Fidel Castro em Cuba, uma revolução escolar, né? Todos esses pensamentos foram sintetizados no pensamento de um senhor chamado Paulo Freire, né? Que, com a sua pedagogia do oprimido, juntou tudo isso, junto com elementos do pensamento hegeliano de um pedagogo chamado Dewey, e fez a pedagogia do oprimido. Tudo isso aí foi reeditado, refeito, recosturado, com elementos do desconstrucionismo de Derrida, com o pensamento de Michel Foucault e assim por diante. Eu não vou me deter aqui em detalhes, para, nesse coquetel monstruoso e venenoso, produzir o currículo que os nossos queridos filhos irão ter que engolir. Então, vou ler alguns exemplos das bases curriculares só para você ter ideia, né? Por exemplo, na página 118 ele diz que o ensino da matemática
deve ter em vista a matemática, uma visão abrangente do mundo e das práticas sociais. E como é que eles vão chegar a isso? Página 120, ele diz, por exemplo, que nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, compreendeu? 3 anos de ensino fundamental, estamos falando de crianças. Você tem que ensinar para a criança o quê? A tabuada? A somar 2 mais 2 igual a 4? Deve-se ensinar por meio de conhecimentos iniciais de probabilidade e estatística, que os estudantes comecem a compreender a incerteza como objeto da matemática e o seu papel na compreensão de questões sociais, por exemplo, em que nem sempre a resposta é única e conclusiva. Ou seja, relativismo. Entende? Você não tem mais verdade. Não existe verdade, é tudo ideológico. Você mostra por cálculo de probabilidade para a criança, tá vendo? Você acha que 2 mais 2 é igual a 4? Mas veja, nem sempre as respostas são únicas e conclusivas. Relativizar. Você já vai montando desde a mais tenra idade o fato de que não existe verdade. Existe só interesse. Né? Por exemplo, nas ciências da natureza. Estudar biologia, física, química. Como é que a gente vai ensinar as ciências da natureza para os nossos filhos? Página 149, ele diz assim, né? A compreensão de como a ciência se constituiu historicamente e a quem ela se destina, ou seja, é uma construção histórica e que, portanto, a conclusão que ele vai tirar depois no final é relativa. Por exemplo, capacitar crianças, jovens e adultos para compreender as diferentes visões de mundo, contextos e intencionalidades. É para isso que você vai ensinar a ciência, não para ter ideia de verdade. Isso aqui é a verdade. Não, não tem verdade. Existem as intenções daquilo que vai fazer. Então, por exemplo, no ensino médio, o que é que você vai fazer? Você vai desenvolver o pensamento crítico, tomada de decisão mais consciente e consistente. Ao ensinar biologia, física, entendeu? Desenvolver o pensamento crítico. Escola de Frankfurt. Hello, bom dia. Escola de Frankfurt. Pensamento crítico. Então, ainda na página 150, o desafio e a motivação de crianças, jovens e adultos para o questionamento. Gente, eu estou dando exemplos, mas isso daqui são 400 páginas de horrores. Tá? Isso daqui... Por exemplo, no ensino médio, página 186, né? O que é que vai se ensinar nas ciências da natureza? Que a cultura científica como permanente convite à dúvida. Você está entendendo? Ele está colocando aqui a epistemologia marxista, sem citar Marx, sem citar Lenin, sem citar Stalin, ninguém. Ele está colocando a epistemologia marxista na cabeça das nossas crianças. Ainda na página 186, desenvolver o senso crítico, a autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e a busca de soluções visando a transformação social e a construção da cidadania. Mas isso aqui é aula de sociologia? Não, isso não é aula de sociologia. Isso aqui é aula de biologia, física, química. Por exemplo, quando você vai estudar física, página 204, você vai estudar física, você tem que ensinar para as pessoas, no ensino médio, que os princípios, a criação dos princípios da termodinâmica se deu pelo quê? Porque aquilo é verdade, né? Todo mundo diz, por que se houve os princípios da termodinâmica? Porque se observou a natureza e o princípio está lá na natureza, aquilo lá tem uma lógica, aquilo lá tem uma inteligência, se encontrou aquela verdade e agora nós temos os princípios da termodinâmica. Não, os princípios da termodinâmica não são isso, você tem que ter pensamento crítico, você é tão ingênuo, você acha que tem ciência. Não tem ciência, meu irmão. Os princípios da termodinâmica foram criados a partir da necessidade de compreender e aprimorar o funcionamento das máquinas térmicas no âmbito da Revolução Industrial, que se inicia na Inglaterra e se espalha para o mundo inteiro, transformando o mundo inteiro radicalmente, implantando o capitalismo e pervertendo a sociedade maravilhosa. Entendeu para que existe o princípio da termodinâmica? É isso que você vai ensinar em física, para o seu filho.
página 205. Você tem que entender que a física não é uma ciência que ensina verdades, tá? O que está escrito aqui é o seguinte: a física é uma construção humana e, como tal, deve ser apresentada. Porque ela tem que estar ligada a instituições sociais. Posicionar-se criticamente diante da física. Tudo é crítica, tudo é crítica, tudo é crítica, tudo é problematização de Michel Foucault. Tudo é crítica da Escola de Frankfurt. Tudo é conscientização de Georg Lukács. Isso em todas as matérias, absolutamente todas. Ele começa com línguas, passa para matemáticas, passa para ciências naturais, que eu coloquei aqui, mas agora, né, o cume, né, o doce de coco, a coisa linda, para a qual eles estão conduzindo tudo o que é, para chegar, né, na história e na religião, que são o cume de tudo. Ao estudar história, identificar e problematizar, página 241, as figurações construídas por e sobre sujeitos em suas diferentes noções de tempo, de sensibilidade e de ritmos. Ou seja, eles, quando vão ensinar história, só para resumir aqui, não ficar cansando você com citações, aqui quase todo o currículo de história, você espreme e só sai isso. É uma coisa seguinte: o negócio não é ensinar história, é ensinar historiografia. É ensinar que alguém contou aquela história, e se alguém contou aquela história, alguém tem algum interesse. Não existe verdade, existe interesse. Não é? E aí, então, você vai dizer: não, mas padre, isso daí é até uma coisa boa, você ensinar isso na universidade. Gente, isso daqui eles estão ensinando para crianças. De tal forma que isso já quebra a noção de verdade, de bom, de verdadeiro, de belo na cabeça da criança. Desde cedo. Veja o que eles dizem. Para dar um exemplo bem concreto, página 244, ensinando história para crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Veja o que é que se deve ensinar para crianças do primeiro ano fundamental. Compreender que as normas de convivência existentes nas relações familiares são construídas e reconstruídas temporal e espacialmente. Olá, ideologia de gênero. Você é pai, você é mãe, mas isso é construído, reconstruído. Isso aí é uma forma de opressão. Você vai dizer: padre, o senhor está vendo demais. Estou vendo demais? Olha aqui, mesma página. No fim da página ele diz assim: identificar as relações de trabalho presentes nas diferentes organizações familiares. Quer dizer o seguinte: família é ideologia, o que existe é organização de trabalho. Isso é que é a verdade da família. A opressão da mulher lavando roupa em casa e o homem trabalhando. Então é por isso que a família tem que ser desconstruída. Segundo ano do ensino fundamental, compreender as diferentes organizações sociais existentes na comunidade em que vive, percebendo as permanências e transformações ocorridas ao longo do tempo. Ou seja, tudo é o seguinte, é tudo no materialismo histórico hegeliano marxista, não é? Ou seja, a coisa é aquela dialética, tudo é transformação ao longo do tempo, tudo é transformação, tudo é dialética, tudo é dialética, tudo é transformação. Quando você chega no capítulo de religião, não é? É o relativismo religioso instituído, a crítica aos líderes religiosos, quais são os interesses, e você coloca lá desde cedo, no ensino fundamental, que a criança deve criticar os textos sagrados, porque embora eles ensinem atitudes positivas de solidariedade com o próximo, também podem instituir comportamentos de preconceito inaceitáveis que vão contra os direitos humanos e os direitos da natureza. Além do conteúdo que eu estou mostrando, que eles estão fazendo um país marxista. Quando a Dilma anunciou que o segundo mandato dela seria voltado para a educação, você já está vendo o que é que ela estava pensando. Brasil, pátria educadora de marxistas. Então, por que isso daqui é inaceitável? Além do conteúdo, é inaceitável. Por quê? Porque isso daqui é um texto do executivo e o executivo não tem poder para
implantar uma política de governo sem que o legislativo aprove. Eles estão uma política diferente, estão mudando o rumo do país, sem pedir mínima licença do legislativo. Segundo, isso daqui é inaceitável. Por quê? Porque as bases curriculares nunca foram detalhadas como estão aqui. Sempre houve um espaço aberto para a autonomia dos estados, autonomia dos municípios e autonomia do professor em sala de aula. A coisa aqui é uma camisa de força tão detalhada, que é a implantação, em nome de uma liberdade, né, é a implantação de uma ditadura. O comunismo tem impulsionado a agenda LGBT há um bom tempo, e isso não é surpresa para quem estuda o comunismo. O desejo de Karl Marx, o maior comunista de todos os tempos, era o de destruir a família. A abolição da família, até mesmo o mais radical, fica violento por essa proposta infame dos comunistas. Em que base se baseia a atual família, a família burguesa? No capital, no ganho privado. A principal prioridade do marxismo era a abolição da família. Marx estabeleceu a estratégia para sua destruição. A tese era simples: eliminar o capital vai exterminar a família. A família burguesa desaparecerá naturalmente quando seu complemento desaparecer, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. Em outras palavras, a família deixaria de existir com o desaparecimento do capital. Marx sabia disso e não parecia acreditar que alguma verdade existisse além da luta de classes. Existem, além disso, verdades eternas, como liberdade, justiça, etc., que são comuns a todos os estados da sociedade. Mas o comunismo abole as verdades eternas, abole todas as religiões e toda a moralidade. Por isso, age em contradição com toda a experiência histórica passada. Para os comunistas, o objetivo maior sempre foi rejeitar e abolir a moral judaico-cristã, seja no casamento, seja na família, seja nos negócios. A agenda LGBT, especialmente sobre o casamento, é o martelo e a foice do comunismo moderno para derrubar o tradicional, o bíblico, o ocidental. O casamento entre pessoas do mesmo sexo serve como uma ferramenta poderosa para atacar o que a extrema esquerda sempre odiou: a religião. Lenin escreve: precisamos saber como combater a religião, e para isso devemos explicar a fonte da fé e da religião entre as massas de uma maneira materialista. O combate à religião não pode ser confinado à pregação ideológica abstrata e não deve ser reduzido a tal pregação. Deve estar ligado à prática concreta do movimento de classes que visa eliminar as raízes sociais da religião. Os comunistas sabem que para abolir a propriedade privada é necessário destruir a monogamia e o casamento. Engels escreve: a supremacia do homem no casamento é a simples consequência de sua supremacia econômica, e com a abolição da última desaparecerá de si mesma. A indissolubilidade do casamento é em parte uma consequência da situação econômica em que a monogamia surgiu, em parte tradição do período em que a ligação entre esta situação econômica e a monogamia ainda não era totalmente compreendida e levada a extremos sob uma forma religiosa. Hoje já está quebrado em 1000 pontos. Sim, está muito quebrado. Assista a um programa de televisão em horário nobre e logo você descobrirá que os pais são apresentados como idiotas, as mães como dominadoras e as crianças como mais sábias do que seus pais. Isso supondo que você ainda possa encontrar um programa que retrate uma família tradicional, com um homem e com uma mulher. Sim, existe um esquema marxista apoiado pelo movimento LGBT e o feminismo radical para destruir a família, e esse esquema é: inspire o ódio contra a unidade familiar, contra a masculinidade e a paternidade, encoraje o divórcio, incite a promiscuidade desenfreada, fornicação e adultério, incentive as mulheres a abortar, incite a imoralidade sexual, provoque uma guerra feroz de gênero.
Até o ano 2000, espero que vamos criar nossos filhos para acreditar no potencial humano e não em Deus. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até destruirmos o casamento. O fim da instituição do casamento é uma condição necessária para a libertação das mulheres. É importante encorajar as mulheres a deixarem seus maridos. Eu sinto que o ódio ao homem é um ato político honrado e viável, que os oprimidos têm o direito ao ódio de classe contra a classe que está nos oprimindo. Deus vai mudar. Nós, mulheres, vamos mudar o mundo, tanto que ele não vai mais se encaixar. Tudo isso são ataques bem planejados. A missão desses ataques é persuadirem as massas a se engajarem em ateísmo, misoginia, misandria, violência doméstica, divórcios em série, abortos e perversão sexual. Não é a primeira vez que a família sofre ataques dos comunistas, mas viramos o jogo naquela época. E hoje, o que devemos fazer para virar o jogo? Crie coragem, inspire-se, apareça, faça um canal no YouTube, um blog, um site, enfim, comece a denunciar todo o lixo comunista. Em 1964, quando houve o golpe militar, imediatamente as esquerdas entraram numa crise, entraram em pânico, e se recolheram para fazer, vamos dizer, um exame de consciência, responder onde é que nós erramos e como é que nós podemos sair dessa. E daí surgiram ali, vamos dizer, houve uma efervescência, muitas discussões, e duas propostas ganharam apoio ali, formaram-se duas correntes. Uma que, inspirada no livro do Regis Debray, A Revolução na Revolução, propunha uma ação armada. E a outra, muito maior, muito mais vasta, que começou então a ler os livros do fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, o qual tinha uma visão muito original do processo revolucionário. Ele dizia que um fator decisivo, a origem dessas especulações do Gramsci é muito remota, começou muito antes dele, começou, na verdade, em 1914, quando estourou a Primeira Guerra. Os comunistas esperavam que os trabalhadores de todos os países se recusariam a lutar no que lhes parecia uma guerra imperialista e tomariam partido do pacifismo. E aconteceu ao contrário, justamente na classe operária, porque apareceu o maior entusiasmo nacionalista e belicoso na Primeira Guerra. Os comunistas ficaram muito assustados com isso e disseram: o que houve com o proletariado? E surgiram muitas especulações, até que um filósofo húngaro, chamado Georg Lukács, disse o seguinte: olha, o problema são as bases civilizacionais, porque as pessoas já têm toda a sua cabeça feita por 2000 anos de civilização judaico-cristã, e por mais proletários que sejam, eles vão agir de acordo com os valores que foram impregnados na mente deles pela sua cultura. Então, o que nós temos que destruir, em primeiro lugar, não é o capitalismo, é a cultura judaico-cristã. Foi dentro dessa linha que o fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, começou a trabalhar na década de 30, mas ele só teve a oportunidade de registrar os seus pensamentos por escrito quando foi para a cadeia. Ficou 12 anos na cadeia, não tinha nada que fazer, então ficava escrevendo o dia inteiro, e daí saiu essa série chamada Os Cadernos do Cárcere. E ali ele resume essa concepção. A mesma concepção foi trabalhada em dois frontes. Um, o Antonio Gramsci, e outro, a chamada Escola de Frankfurt, que era um grupo de estudiosos na Alemanha, que, financiado por um milionário argentino, criaram lá um instituto e começaram a trabalhar essa ideia do que se chamaria depois Revolução Cultural. E por outro lado, o Antonio Gramsci. Mas existem diferenças e semelhanças entre as duas correntes, mas, no fim, na prática, vai dar na mesma, né? Então, a ideia básica é de uma destruição civilizacional. Ou seja, você corroer todos os valores, critérios, símbolos, modos de pensar. Portanto, para isso precisa ter uma ação em profundidade na sociedade. Isso quer dizer que, a partir daí, a ação comunista passou a atuar em frontes que antes eram totalmente ignorados. As escolas, as igrejas, sociedades de bairros, clubes, clínicas de aconselhamento matrimonial e de psicologia, tudo isso virou fronte de batalha. Então, era a ideia da guerra cultural total. Nada pode escapar.
Tá certo? E pô, era uma coisa tão inédita que o pessoal do outro lado nem percebeu, levaram décadas para perceber. Você vê no Brasil, por exemplo, eu, já com um atraso monumental, eu escrevi um livro sobre isso, publiquei em 93, chamado A Nova Era, a Revolução Cultural. No meio militar, a primeira reação levou 8 anos para aparecer. E mesmo o general José Fábrega escreveu um artigo falando a respeito, não foi muito bem recebido o artigo, e depois outro general, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, meu amigo já falecido, escreveu 2 livros excelentes, resumindo a concepção do Antônio Gramsci. E só para você saber, o general Coutinho morreu amargurado pela indiferença dos seus colegas, né? Uhum. Então, isso quer dizer que no Brasil o pessoal não está muito bem atualizado com isso até hoje. E eu digo, eu já comecei atrasado, porque a absorção da concepção do Gramsci pelo Partido Comunista Brasileiro começou em 64, 65. Começou por iniciativa do Enio Silveira, que era o dono da maior editora comunista do Brasil, a editora Civilização Brasileira, que então criou uma revista especialmente para o debate interno da esquerda, a revista chamada Revista Civilização Brasileira. Né? Evidentemente, eu li todos os números dessa revista, até que ela parou de funcionar, e ali você tem ideia, vamos dizer, da profundidade e da seriedade do debate que os esquerdistas se entregaram naquele momento. Eles não estavam para brincadeira. Eles falaram, nós caímos do cavalo uma vez, não queremos cair 2, não vamos cair nunca mais, nós vamos levantar disso e tomar tudo. E, de fato, o fizeram. Só que pelos métodos do Gramsci, os quais são discretos por natureza. Na estratégia do Gramsci, a maior parte da militância envolvida não sai pregando ideias comunistas. Ao contrário, ataca pontos específicos que representam pilares da civilização. Como, por exemplo, a própria ideia de família, a moral sexual, as bases do direito penal e civil. Eles vão atacando ponto por ponto. Quer dizer, no fim abrange tudo, mas cada um trata de um pedacinho. O pessoal do outro lado, vendo essa ação disseminada, não consegue identificar nela um ataque direto. E pensa que isso vai passar, que isso são modas. Quando começou o negócio politicamente correto, todo mundo ria. Só que não ria era eu já sabia o que era, já estava chorando. Né? Eu sei, como dizia o Paulo Francis, eu já vi esse filme e sei quem morre no fim. Né? Então foi assim, gradativamente eles foram ocupando todos os espaços. Para você fazer uma ideia de como eles levaram isso a sério, no tempo do governo militar, a esquerda já dominava a imprensa brasileira inteira. Você não tinha um jornal cujo diretor de redação não fosse comunista, nenhum. E qualquer cidadão que fosse de direita ou conservador, reconhecido como tal, era boicotado e acabava sendo expelido, ainda durante o governo militar. Você vê, durante o governo militar, saíram de circulação os artigos, por exemplo, do Gustavo Corsão, do Lenildo Tabosa Pessoa, do Nicolas Boer. Todos os jornalistas conservadores foram sendo cortados um a um. Então chegou-se ao domínio completo. Existe uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo, chamada 60 anos de jornalismo, foi publicada na década de 80. E você vê ali as grandes figuras do jornalismo em São Paulo, eram todas comunistas. Só tinha 2 exceções, no meio de 200 nomes tinha 2 exceções, que não contam para absolutamente nada. Ao mesmo tempo, eles estavam dominando o sistema educacional, usando, sobretudo, publicações da Fundação Vitor Chivita, chamada Escola e Sala de Aula, que iam fazendo a cabeça dos professores e introduzindo as ideias de Vygotsky, Emília Ferreiro, todos esses doutrinários comunistas da educação. A profundidade e a imensidão desta operação, as pessoas não conseguem medir até hoje. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles estão criando um novo currículo, como no Brasil, novo modelo curricular. Eu acho que é nova base curricular, não sei como chama no Brasil. Aqui é Common Core, né? Quer dizer, o núcleo comum. Né? E o núcleo comum, as pessoas discutem, umas gostam, outras não gostam, até que apareceu o pesquisador e foi rastrear. Falou, de onde apareceu isso? Então, descobriu que, em primeiro lugar,
todos os modelos iniciais do Common Core tinham vindo da Europa. Ela foi extraída na Europa. De onde veio? Veio tudo da Rússia. Veio tudo pronto da União Soviética. Então, o modelo de educação que está sendo implantado nos Estados Unidos, a duras penas e com muita discussão, e no Brasil sem dificuldade nenhuma, está roubando a porta aberta, é um modelo soviético, concebido para efetivar a revolução cultural. Então, quando começa toda essa coisa, por exemplo, ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, etc., tudo isso é a revolução cultural. Então, por aí você vê a imensidão da coisa. E eles foram prosseguindo nisso, dando mais importância ao fronte cultural do que ao fronte político eleitoral. Mantinham alguém ali, algumas pessoas no fronte eleitoral, mas não davam muita importância, porque eles sabiam que você vencer uma eleição e tomar o poder antes de completada a revolução cultural seria suicídio. Isso quer dizer que nós podemos dizer que na década de 90 a revolução cultural no Brasil estava 100% vitoriosa. Não havia uma voz contrária. Nada. Tinham conseguido tapar a boca de todo mundo. Até que apareceu eu fui a única exceção, eles não sabiam quem eu era. De repente apareceu um cara dizendo umas coisas esquisitas, eles não entendiam direito o que eu estava falando. E daí, aos poucos, eu consegui abrir um espaço para que o pessoal da direita, conservador, liberal, tivesse voz novamente, porque estavam com as bocas tampadas fazia 30 anos. Né? Então, isso aí mudou um pouco a situação. Porém, o que eu fiz no campo cultural, quer dizer, eu acho que eu consegui abrir um rombo no muro do monopólio esquerdista da opinião pública, e daí começou a aparecer blogs conservadores, instituições conservadoras, movimentos conservadores para tudo quanto é lado. Alguns até conquistaram algum espaço na grande mídia, como o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, mas a maioria ainda continua em blogs. Então, nós rompemos o monopólio da opinião pública, mas não rompemos o monopólio da mídia. Na grande mídia, eles ainda dominam 100%. E, você vê, quando houve a primeira eleição do Lula a presidente, o Partido dos Trabalhadores até então tinha tido, no máximo, 20% do eleitorado. No instante em que a Revolução Cultural já estava totalmente pronta, foi possível impor esse candidato Lula como se fosse a pessoa mais inocente do mundo. Se você naquela época dissesse para as pessoas o Lula é comunista, o Lula é esquerdista, elas diriam não, de maneira alguma. Então foi, como se diz, a revolução camuflada, a revolução disfarçada. Quer dizer, enquanto o Lulinha, Paz e Amor, com toda aquela imagem de democrata, etc., subia ao poder, ele mesmo já tinha fundado o Foro de São Paulo, que é o centro de comando estratégico da esquerda latino-americana, quer dizer, fazendo como as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, até reconhecendo, disseram, vocês salvaram o movimento comunista. Estava moribundo, vocês salvaram, deram nova vida. Né? Então você vê como é que o sujeito que é o comandante da estratégia comunista no continente não é comunista. Daí aparece essa besta desse Marco Antônio Villa dizendo como o Lula não pode ser comunista porque ele nem leu Karl Marx. Eu digo, mas é só um cretino diz isso, porque 99,999% dos comunistas nunca leram Karl Marx. Né? E o sujeito não é comunista pelas suas ideias, é comunista pela sua participação no esquema. Mesmo que ele não tenha nenhuma ideia na cabeça, ideia não importa, importa é o compromisso real que o sujeito tem, né, com os seus correligionários, com organizações. Então foi assim que eles tomaram o poder, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém reagisse. Mas o único sujeito que tentou reagir realmente fui eu. E nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa,
os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. Já 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rúa foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves... The communist movement does not depend from the Soviet Union. It is an autonomous movement. It includes the Soviet Union, and not is included in it. And it has many ways of action that escape the usual approach of the political scientists and international relations students. Some subtle ways of influencing the culture bit by bit. Mm-hmm. They learn, in the 20s, the Hungarian philosopher George Lukács proposed some changes in the communist strategy, and he was repelled by the Soviet Union. They said, we don't want this here, but they sent him to Germany, where he founded the so-called Frankfurt School. And the speciality of the Frankfurt School is cultural penetration, cultural destruction. Very subtle and long-term destruction. Destructing all the values, all the beliefs, all the trust, the confidence of people one another, and spread suspicion everywhere, and speak against everything. And this was eroding the national American culture and national American pride and so on. It was a very slow process, and most people could not evaluate the strength of the things. This is strength by a cumulative effect along the decades. All this was not autonomous. The Soviet Union was directing the whole process. Very subtle, because the Comintern financed the Frankfurt School. Mm-hmm. When they created, these people from Frankfurt School created the idea of sex liebe and gay rights and so on, Stalin rejected all. Say, I don't want this in the Soviet Union, but I want this in the Western world, because this is destructive. We don't want destruction here, but we want destruction there. And they spread these people all around the world. It's a group of very strong intellectuals, not great philosophers, but people very able to perform the tasks, like Jürgen Habermas and Herbert Marcuse and Walter Benjamin. All of them influenced deeply American movies, especially American movies, since the 30s, with the school of movie writers that was run by John Howard Lawson. Yes. And he taught people, we will not make communist movies. We will make normal movies that the American public can accept, but with small and discreet communist messages here and there, in every movie. So it's very difficult to find some American movie since the 30s and 40s up to now that where you don't find any
anti-American message. O que é interessante é que todo mundo que ouve falar nestes pensadores raramente os associa com o marxismo. Interessante isso. Que a maior parte das pessoas, quando ouve falar de pensadores como Erich Fromm, aqueles que conhecem profundamente sabem que Erich Fromm tem um pensamento marxista. Mas quem ouve superficialmente, Erich Fromm é um psicólogo, não é? Ouve falar Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt, mas num pensamento popular não há essa coisa de que eles sejam marxistas. Por quê? Porque é um marxismo heterodoxo, ou seja, um marxismo que não segue a cartilha própria de Marx, porque é um marxismo que não luta diretamente no campo econômico, é um marxismo que luta no campo cultural. Mas nós vimos que a partir da dissolução do socialismo real com a queda do Muro de Berlim, a batalha é cultural. Ou seja, hoje a coisa é cultural. E aqui que está. A cultura na qual nós vivemos, ela é basicamente revolucionária e nós estamos como um peixe dentro d'água e já não notamos mais que o nosso pensamento ele é marxista. Não é? Então, assim como os fundadores da Escola de Frankfurt se perguntavam como é que nós podemos nos livrar da cultura ocidental, hoje a pergunta que nós católicos precisamos fazer, como é que nós podemos nos livrar do marxismo? Ou seja, como é que... Porque esse negócio é a água na qual nós nadamos, é o ar que nós respiramos. Quando a gente menos suspeita, nós estamos pensando de forma revolucionária. Do you think it's dying off or What's going that? away? Do you think Marxism is dying off or going away at all, or do you think it's getting stronger? I think that what's happened is that it's transmutated into this postmodernism and identity politics, which was really, really devious, and that was a consequence of the French intellectuals, mostly Derrida and Foucault. But it's not going away. What's happened instead is that it's taken a new strategic tack, and it's one that no one really envisioned. What it's doing is taking over the administration of mid-level bureaucracies everywhere. So it's not so much a threat at the highest level of political organization, but that isn't necessarily where much of the power over individuals resides. It resides in these smaller political structures, sub-political structures, like school boards, for example, or in Canada right now, our law society in Ontario has made it mandatory for lawyers to produce a statement of principles that they provide a template for. They tell you what your damn statement of principles should be. And they're basically equity, diversity, and inclusivity statements. And if you don't write out your statement of principles, declaiming your agreement with these principles and simultaneously, essentially admitting that you're a racist, then you don't get your license. So we're fighting a big war about that right now in Ontario. We might even win. It looks like we might win. You never know. But and it's also partly because ordinary people are too complacent about the mid-level bureaucrats who rule over them. You know, we're willing to allow those relatively small positions of power to be taken over by groups that are very good at doing that sort of thing. And we need to wake up to that because it's seriously not good. And it's very difficult to fight back against. So, what is the source of the problems that we see? What is the source of the... Why is it that some people have more money and other people have less money? What is the source of the failures of certain communities, of some communities to achieve and some to succeed? The answer to this question is what creates conservatives and what I will call leftists, socialists, radicals. People on the left believe that the source of our problems is society, social institutions. The founder of the... How many of you have ever heard of Jean-Jacques Rousseau? Oh,
very educated people here. That's good. Rousseau famously said in The Social Contract that man is born free, but is everywhere in chains. Rousseau believed that society was the cause, that people in a state of nature are naturally good. They get along, they're harmonious. When they get into society, they learn to look down on each other, to fight. They become greedy. They want to acquire things that other people don't have and deny people. Man is born free, but everywhere in chains. It should be obvious to anybody, but it's not, that this is ridiculous. It's a ridiculous statement. A baby is not free. It's totally dependent. You are all old enough to know we all have appetites, lusts, tendencies that we have to control. Otherwise, we wouldn't have laws. We wouldn't have morality. What is morality for? Morality is to discipline you from not following all your animal instincts or your and becoming a civilized person. People aren't born civilized. They have to be made that way. What conservatives understand is that the source of our problems is us. If you're church going, you'll hear that every Sunday or Saturday. It's us. We're the problem. Think of, I'm an agnostic, but I understand that a book like the Bible has been around as long as it has because there's wisdom in it. And people don't read over 2,000 years a book, or whatever it is, 3,000, 4,000 years, a book that doesn't have wisdom. Think of the story of Genesis. Adam and Eve were given paradise. It's better than anything that Nancy Pelosi promises. The Garden of Eden. They didn't have to work. There was no pain. They lived forever. Plucked the fruit from the trees, but there was one rule, and that is do not eat of the knowledge of good and evil. Don't eat from that tree. But our foreparents were too ornery to obey that law. And so they were expelled from the garden. And God put an angel with a flaming sword at the entrance to Eden. This is a very important parable for understanding where we are. An angel with a flaming sword to prevent human beings from returning to Eden. Only by a divine hand could we return. The whole agenda of the left is to return us to Eden. That's what the agenda is. We're going to have a world, there's going to be no racism, there's going to be no sexism. I hate that word, but anyway, no sexism. There's going to be no poverty. There's going to be no war. That's paradise. That's the kingdom of heaven on earth. Now, if you believe that you can get there by changing social institutions, if you're a conservative, you understand that because we're the problem, you have to have laws. During the 60s, we radicals said, we don't need police. Police are only there to guard property. That was the big idea at Woodstock. How many people have ever heard of Woodstock? Oh, wow, amazing. But of course, that was delusional even then. There were all these bad drug trips at Woodstock, but it was followed by Altamont. How many people have ever heard of Altamont? Oh, I can see you all have left-wing teachers. Because Altamont was another big concert. It was 69 as opposed to 68, 1969. And the Rolling Stones gave this concert, and they hired the Hells Angels, who were meth dealers.
to be the security, and they killed a black man. They beat him to death with pool cues. And for those of us who had the delusions then, that was a big chastening event. You do need police. They're bad people. Evil is all around us. If you're a progressive, if you're a leftist, if you're a Democrat, you tend to either ignore that or way downplay it. That's why so-called liberal judges are always letting these criminals out, because they didn't have a chance. I mean, the Les Mis, how many people have seen Les Mis? Okay, well, that's a left-wing saga of about a man who was punished because he stole a loaf of bread because he was hungry. You don't have to steal a loaf of bread if you're hungry in this country. You got, get your EBT card or your food stamps. When people steal, when they hurt other people, when they're criminals, there's something evil in them that makes them do it. If you believe, however, that you just have to change social institutions, or just give people enough money, just more handouts, we'll just open the doors of universities, whether they're qualified or not, then we're going to have this brave new world. That's the left-wing viewpoint. But if you believe that, think. Then you can change social institutions and bring about the kingdom of heaven on earth. Well, what follows from that? What follows from that is that people who think this idea isn't going to work and bad consequences may follow from it, and therefore they oppose it, those people are evil. That's us, we conservatives. If you ever noticed, liberals, so-called, progressives, leftists, they're always interrupting conservatives, and they're always shouting over them. And if you put up posters in their schools that they don't like, they tear them down. Why is that? Because the only thing that's preventing us from getting to the kingdom of heaven is these bad ideas that conservatives had. That's what you're going to run up against in school. Don't expect, there are decent people who don't have our views, but they're a dwindling lot. Most of them will be so upset by conservative views that they will want to shut you up and then punish you. E talvez aí nós tenhamos o principal ponto de discordância entre a esquerda e a direita. Os conservadores, né, a direita, acredita aí que o ser humano é falho, que o ser humano é cheio de defeitos, que a concentração de poder por si, não importa o interesse, não importa os objetivos, é algo nefasto, porque há uma chance gigantesca dessa concentração de poder acabar descambando numa ditadura, né? Na opressão do povo em defesa de uma minoria. É isso que nós observamos na história, pelo menos ao longo aí dos séculos, né? Então os conservadores, eles são muito céticos à boa vontade, às boas intenções de quem quer revolucionar a sociedade. Já a esquerda não, já a esquerda acredita que a estrutura social, a própria história seria uma representação de castas que oprimem, né, e castas oprimidas, ou seja, a sociedade seria aí, né, a história seria uma representação da luta entre os grupos opressores e os grupos oprimidos, e pessoas iluminadas iriam perceber a situação e iriam atuar para acabar com esse sofrimento dos oprimidos, se colocando como representantes dos oprimidos para destruir os opressores e assim criar a igualdade e a justiça entre os homens, né? Então, de uma maneira geral, a esquerda é uma representação da não aceitação da realidade, seja ela até mesmo uma realidade física, uma realidade biológica, né? Por exemplo, a esquerda chega ao ponto de querer nos fazer acreditar que a diferença entre homem e mulher
é uma construção social, uma construção da cultura. Então, se você muda a cultura para uma cultura igualitária, não existe mais diferença entre homem e mulher, ou melhor colocando isso, nem mais homem e mulher. Você escolhe o que você vai ser, né? Jogando no lixo aí milhões e milhões de anos de evolução, né, dos seres aqui nessa Terra, né? Nós vemos essa divisão masculino-feminino em seres com centenas de milhões de anos, né? Seres não humanos já têm essa divisão, e isso quer ser empurrado goela abaixo, né, como uma construção social. Isso é basicamente um absurdo. O que acontece é o seguinte: nós temos a esquerda buscando, através dessa guerra de ideias que desenvolve no meio cultural, no meio jornalístico, né, em grupos de influência que têm capacidade de divulgar as ideias, de propor mudanças para a sociedade, nós temos a esquerda buscando uma revolução profunda na organização social. Então, quando nós falamos aí em polarização política, na verdade o que nós estamos vendo é um grupo do espectro político buscando uma mudança radical na estrutura social. É uma certa revolução silenciosa, né? Esse grupo acredita que a estrutura da sociedade, né, especialmente a sociedade ocidental moderna, ela é profundamente equivocada, ela é injusta, ela é anti-humana, né? Então a esquerda ela tem uma visão que a sociedade precisa ser remodelada praticamente do zero, né? E se você vai remodelar algo do zero, você precisa destruir esse algo até zero para remodelar do zero. E o que nós estamos vendo é exatamente isso acontecer do ponto de vista de estrutura social. Nós vemos aí a família, que é a célula, né, principal aí da sociedade, sendo atacada por todos os lados, através de uma série de políticas que dizem ser libertadoras, né, ou mais justas. A estrutura familiar de pai, mãe, filho, né, é algo que está sendo atacado, e seja através de políticas que gerem maior liberdade, né, entre aspas, para a mulher, maior liberdade sexual de todos os cidadãos, né, sejam homens, sejam mulheres, seja através de política de aborto, que é decorrente dessa liberdade sexual plena, né, tanto é que o eufemismo para aborto é direito reprodutivo, né, porque aborto pega muito mal. Nós temos aí uma política que tenta negar a própria existência de homens e mulheres, batendo de frente até com a própria biologia, né? E tudo isso tem como objetivo principal a destruição da família, porque a família sustenta a estrutura social existente, né? Ou pelo menos vigente já há muito tempo. E nesses cadernos, que ele escreve as cartas para a família, escreve os cadernos. Nos cadernos ele trata de vários assuntos, mas tendo como pano de fundo a imanência, que, segundo ele, era justamente o talismã do marxismo. O marxismo não é mais nada do que a imanência. Então ali ele observa, por exemplo, ele constrói o sistema marxista com uma nova base filosófica, ele faz uma nova leitura do marxismo. Não é tão nova assim, ele já está em Marx, ele que consegue perceber. Ele acentua os pontos e avança em algumas coisas que o Marx aprimora, com certeza. Não fez. Então os três pressupostos filosóficos: materialismo, ele vai aprimorar o que é materialismo; historicismo, ele vai aprimorar o que é historicismo; e imanentismo, ele vai aprimorar. A partir disto ele vai para a ação prática. Então agora que nós temos as questões filosóficas, agora vamos para a prática. Então ele começa, mas para ir para a ofensiva prática, nós precisamos saber por onde começar. Então ele começa a entender como é que a sociedade é constituída. E diferente de Marx, ele dá uma atenção maior à superestrutura, e diz que a revolução tem que começar por lá. Já para Marx a revolução começa na estrutura.
Revolucionando a estrutura, revoluciona-se também a superestrutura. Gramsci diz que não. A revolução da estrutura depende da revolução da superestrutura. A superestrutura é que tem que ser mexida para depois mexer as relações econômicas. E na superestrutura ele identifica um estamento social chamado sociedade civil, onde ocorrem os choques das cosmovisões, que estão em choque permanente, e uma delas é vencedora. O que o marcou a vida intelectual dele é saber qual é a estratégia para que o marxismo fosse vencedor. Nessa luta cultural. Nessa luta cultural. Você vai ter nesse caldeirão várias ideologias, mas o marxismo tem que sair vencedor, porque o marxismo não é ilusório. O marxismo traz a verdade, né? E um dos instrumentos dessa luta cultural é a corrupção da linguagem e o uso da linguagem a seu favor. É isso. Porque... Sociedade civil já é um termo gramsciista ou gramsciano. Gramsciista. A gente está acostumado, então muito cuidado. A gente está acostumado a usar determinadas expressões que são criações ou foram desenvolvidas a partir do Marx pelo Gramsci. Isso. Sociedade civil, né? Formador de opinião, meio de comunicação social, pensamento crítico. Social. Foi tudo. Então, ele começa a investigar os canais pelos quais mais facilmente o marxismo poderia ser, e mais facilmente com constância, né, de permanecer no poder. Então, ele descobre que, como a massa não é espontânea e não pensa sozinho, precisa de um órgão pensante, que são os intelectuais. Os intelectuais, então, a eles caberá a responsabilidade de modificar o senso comum, o sentido comum das pessoas pensarem, o modo comum de pensamento das pessoas. E ele percebe que um dos principais instrumentos para levar uma ideologia às camadas mais subalternas e mais inferiores da sociedade, a massa alheia, a massa ignóbil, é a língua. É a língua. Então, este é um instrumento que o intelectual orgânico, ele é orgânico porque ele quer fazer com que as ideias circulem organicamente, e todos falem uma mesma língua, cheguem a esta classe subalterna, ao homem comum da rua. Então é preciso modificar o sentido comum pela linguagem. E se apropriando da linguagem existente. Se for necessário, sim. E vai corrompendo a Porque há linguagens que já estão desgastadas, você substitui, mas aquelas que estão em pleno vigor, você... Adjetiva, né? Quer dizer, quando você tem uma ideia de justiça, você aplica o social. Sempre para dar a conotação marxista à coisa. Então, ele entende que é necessário começar pela sociedade civil, que está na superestrutura. Então tem que começar na superestrutura. E mudando, ou seja, mudando o sentir comum da massa, você vai chegar aos organismos hegemônicos. Vai ter hegemonia sobre o modo de pensar das pessoas. E aqui você então tem a hegemonia. Um desses canais é a língua. Mas a língua se expressa a partir de onde? Do cinema, do teatro. Onde tem língua, tem que ter a injeção nessa briga. Tem que ter a injeção marxista. Até que ela saia vencedor. Quando é que o marxismo sai vencedor? Quando ele consegue conquistar todos os organismos. A igreja, aí vem o problema da teologia da libertação. Né? Que é uma tentativa de marxizar todo o conteúdo católico. Então, você vai... Né? Então, a igreja, a família, a moral, tudo isso que está na sociedade civil. Cooptando a sociedade civil e se tornando um organismo hegemônico pelos meios de comunicação, não precisará assaltar o Estado, porque o Estado, sendo uma força militar feita para proteger a sociedade civil, ele estará em sintonia e falará a mesma língua da sociedade civil. O Estado está cooptado também. Quer dizer, que é a sociedade política. Isso aí que é a sociedade política. Então, sociedade civil tem hegemonia. A sociedade política, que tem as armas, que é o Estado, tem o domínio. Para Gramsci, a função da sociedade civil é fazer com que as massas falem a mesma língua, para que haja
a adesão das massas à sociedade política que tem as armas. Quer dizer, um processo que vai resultar, nesse modelo teórico, a uma uniformização geral do pensamento, da língua, de comportamento, de hábito, até que todos se transformem no proletário, que é chega a ditadura do proletário. O homem teórico. É a ditadura do proletário. O homem que não existe. Claro, é uma ditadura. Gramsci conhece isso, é uma ditadura. Ele fala em ditadura porque ninguém pensa mais nada a não ser isto. Ninguém pode usar uma língua diferente a não ser esta. Quer dizer, é uma ditadura do espírito, né? Porque e da cultura é isso. Não se precisa mais que haja uma entidade política para exercer a ditadura. Por isso que ele vai exercida individualmente. Isso aí. Aí ele vai dizer que, chegando a cooptar verdadeiramente a sociedade civil, o Estado desaparecerá. E a sociedade sem classes vai aparecer. Então, né, e para isso ele cria uma série de estratégias para conquistar, para o marxismo conquistar a sociedade civil. Então, a crítica, o panfleto, o deboche, a desmoralização, né? A destruição moral, imaginação moral vigente, né? A mudança do imaginário com a literatura de panfletagem, etc. E aí ele não deixa de admirar a Revolução Francesa, ele fala do Iluminismo, etc. Acho que o jornalismo é hoje a peça mais importante. Já era na época dele. Já havia, né? É o instrumento hoje de panfletagem. Então, e aí você, mas ofendendo, você destrói. E destruindo, você esvazia. Esvaziando, você tem que botar algo no lugar, porque senão aparece um novo ditador fascista, segundo Gramsci. O marxismo não agrada ao marxismo vazio e o caos. Tem que botar algo no lugar. Então ele faz tudo, ele consegue toda uma estratégia para agora a tomada de posições. É uma linguagem militar. A ocupação de espaços. A estratégia é essa, ocupar os espaços. Construir em cima do que foi destruído. É o processo de desmontagem e montagem. É a linguagem dele. Né? Ponto. Esse é o fim. Sociedade sem classes, fim do Estado, nova língua, uma só língua, uma só cultura, uma só palavra, um só conceito, todos numa perfeita sociedade orgânica, uniforme, não precisará de mais nada. Mais nada. Quando, por exemplo, Antônio Gramsci, ao mesmo tempo seguindo e modificando a proposta política de Maquiavel, troca o personagem do príncipe, o personagem individual do príncipe, por um personagem coletivo, que é o Partido Comunista. Então, dizendo que só quem pode aplicar aquela estratégia de Maquiavel para a conquista do poder não é um indivíduo, como na Renascença, mas tem que ser uma organização de massas, e cria toda a estratégia do que ele chama Revolução Cultural. Há uma pergunta que nenhum gramscista jamais fez. O conjunto da Revolução Cultural é uma técnica de engodo. É um engano. Quer dizer, você vai fazer uma coisa sem parecer que está fazendo outra. É isso. Então, quando ele diz que o partido deve chegar e tornar-se a ter o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Isso quer dizer que o partido deve estar no comando de toda a vida cultural, social e política, sem que ninguém o saiba. Ou seja, isto é uma engenharia da inconsciência. Então, isso quer dizer que a revolução cultural é, na verdade, uma revolução incultural. A revolução cultural só pode dar certo se ninguém entender o que está acontecendo, a não ser aqueles 2 ou 3 engenheiros sociais do partido que estão comandando o processo. Nem os próprios agentes envolvidos precisam ou podem compreender, porque se o agente, digamos o militante, está compreendendo o processo inteiro, então o poder do partido já não é mais invisível, se torna visível e ele começa a ser objeto de discussão. E é exatamente disso que se trata, vamos dizer, na estratégia do Gramsci. Então, eu me perguntava assim, será que Antônio Gramsci estava consciente
de que com a sua estratégia ele não ia criar uma cultura superior, mas ele ia criar uma situação de imbecilidade coletiva absolutamente desastrosa, e que talvez, uma vez consumado o processo, talvez não tivesse volta. E quando eu me lancei essa pergunta, muitos anos atrás, a aplicação da estratégia gramsciana no Brasil não estava num estado tão avançado quanto está hoje. E hoje nós sabemos que a resposta a essa pergunta é simplesmente sim. A aplicação maciça da estratégia gramsciana destrói completamente a cultura superior sem poder colocar outra no seu lugar. Jamais. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples, ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quietos porque sabem que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia.